certo? Vou começar a nossa live, que a nossa live é super cultura, certo? Citando Manuel Bandeira. Manuel Bandeira diz o seguinte: existe rima quando acontece o encontro de duas palavras na esquina de um poema. Então, palmas para Manuel Bandeira, tá, gente, por esse poema. Então, vamos chamar agora Leonildes. Boa noite aí, o pessoal, certo? Vamos deixar entrar. Chamar a minha convidada, tá? Para falar como é que a gente pode trabalhar com rimas nas salas de alfabetização, certo? Muitas dicas, livros. Então será uma noite, uma hora, vocês vão passar uma hora aqui. Eu tenho certeza que será maravilhoso para a prática de vocês na sala de aula. Chamar aqui. Deixa eu chamando aqui. Vamos lá. Ok. Então, vamos aí aguardar, né? Chegou. Boa noite! A gente, ó, quando dá certo assim de cara, eu fico muito feliz, porque a Leonildes mora em Palmas, gente. Bem no coraçãozinho do Brasil. Em Palmas, da Paraíba. Quase não sai. Tô tão emocionada que não sai. Da Paraíba para Palmas é longe. Então, seja bem-vinda, Leonildes. Um prazer tê-la aqui, falando de um tema que eu amo e eu tenho certeza que você também. Muito. Então, quem não conhece a Leonilde, gente, a Leonilde, ela é professora, ela é escritora, ganhadora de prêmios aí em Palmas, né? Então, tem um currículo bem extenso, né? E aí pode ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, né, Leonilde? Se você quiser se apresentar, falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, gente. Realmente, assim, eu sou professora da Rede Municipal de Palmas e escritora de 2 livros, né? Eu já tenho 2 livros aí lançado e contadora de história. Eu também tenho o curso de contadora de história, que foi para fechar realmente um projeto meu, que foi o prêmio da educação que eu ganhei, que basicamente a alfabetização era com música e história, que tem tudo a ver com rimas, que tem a Exato. ver com minha vida. Então, e é isso, basicamente, essa minha vida de como educadora apaixonada por educação e por alfabetização. E obrigada pelo convite, Rosângela, desse momento de falar de rimas. Isso mesmo, então, realmente maravilhoso, né? Então, olha só, gente, muitas vezes, Leonildo, em julho, eu estava até olhando os meus stories, hoje pela manhã, em julho eu falei muito sobre rimas, algumas coisinhas, né? Não muito, mas algumas coisinhas. Passei uma semana falando sobre rimas. E eu coloquei uma enquete, né? Então, a pessoa aí, se ainda queria, se ainda não queria, se achava interessante ou não. E teve algumas pessoas que disseram, que não quer, não interessa, entendeu? Então, assim, o professor do primeiro ano, ou da sala de alfabetização, que a gente sabe que na escola pública esse ciclo é maior, não se restringe ao primeiro ano, tem que saber a importância que a rima tem para as nossas turmas, né? Precisa estar ciente disso. E eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre quais os objetivos, quais as habilidades que a rima promove para a alfabetização. Mas Quando a antes, gente fala que eu gostaria que vocês que estão aí assistindo pegassem esse aviãozinho, gente, e mandassem aí para os amigos. Vai que alguém resolveu jantar e esqueceu da nossa live. Pode jantar assistindo, não é não? Então, manda um aviãozinho aí para alguém, tá, gente? Pode continuar, Leonildo. Bem, Rosângela, falar de rima, na realidade, eu falo que é impossível você falar de alfabetização sem falar de rima. Isso. Justamente porque quando a gente pensa numa criança com dificuldade na leitura e na escrita,
Se a gente for verificar lá atrás, é justamente essa habilidade que não foi desenvolvida, que ela inicia lá na educação infantil, não é no primeiro ano, é na educação infantil, que é a consciência fonológica. E às vezes as pessoas ligam consciência fonológica com a escrita, que a criança tem que escrever alguma coisa. E a primeira característica da rima no processo é realmente a sonorização. Isso é, a criança precisa aprender a ouvir sons. Ela precisa aprender a ouvir som. E o objetivo da rima, nós já sabemos assim, que tá lá na consciência fonológica, é uma das primeiras habilidades que a criança precisa desenvolver. E o objetivo é justamente ela aprender a ouvir som. E o interessante da rima é que ele é uma aprendizagem universal. Ele não é uma aprendizagem único de um aluno do primeiro ano. Ele é universal no sentido que ela precisa, todas as crianças, tendo ela uma deficiência ou não, ela precisa compreender essa sonorização. Então, ela é universal, ela é para todos. E eu me perguntava alguns dias, antes de estudar sobre rima, algum tempo atrás, como que eu adquiri essa habilidade, porque eu não lembro de ser trabalhado na escola rima. E pensando na minha história, eu descobri que eu aprendi com meu avô. O meu avô trabalhava, a minha leitura era cordel. Era leitura de cordel. Então, ele contava as histórias de cordel, final de férias, era cordel que a gente lia todos os dias assim, nas casas dele. Então, assim, isso fez com que eu desenvolvesse essa minha habilidade para rima. Porque não é uma habilidade que a criança já vem pronto. A neurociência hoje já fala que existe uma parte do nosso cérebro, que é a parte esquerda, que é responsável por isso, que é responsável pela linguagem. E pensando assim, então, assim, é uma habilidade de suma importância na alfabetização, que ela tem o objetivo de levar a criança a compreender, a ouvir o som. Só assim ela vai começar a registrar o som que ela ouve. Isso, vou colocar um exemplo. Essa parte aí é bem importante, olha, ela tem que ouvir para depois registrar o som, né? Então, às vezes, a gente faz o contrário, né? Então, por exemplo, na minha sala mesmo, eu trabalho a musicalidade da rima, né? Que a gente pode dizer assim, antes de trazer o texto. E geralmente a gente traz o texto primeiro. Não é isso? Aí nós fazemos o caminho totalmente errado. Porque o objetivo da rima é o som, é a criança ouvir o som. O que eu ia falar dessa minha aluna que eu estou atendendo online? Quando eu iniciei com ela em abril, ela estava lá no pré-silábico. E eu comecei a trabalhar sons com ela. E chegou um momento que ela falava assim, pato, o pato parece com P. Sem eu ter ensinado o alfabeto, sem ter ensinado nada. E às vezes ela pegava pato, a mãe pato parece com gato. Isso. E nisso a gente entende que rima não é nós ensinarmos o significado das coisas, mas ensinarmos a criança a ouvir. E nós nos preocupamos, às vezes, em ensinar o significado. Quantas vezes, professores, eu já fiz isso também, de colocar lá o poema e falar assim, vocês vão olhar as palavras que terminam igual. Isso, é muito comum mesmo. Eu não vou falar não, porque eu já cometi esses equívocos também, viu? Eu também já cometi. E parecia que a criança não entendia. E você falava rima, ou outro episódio falava assim, fala uma coisa que rima com café. A criança fala assim, xícara. E você fala que está errado. Mas era o quê? Ela está relacionando o quê? Palavras com significados. Quer dizer que ela não aprendeu ainda a ouvir o som das palavras. Sim. E é isso, a primeira parte da alfabetização, nós precisamos fazer isso e precisamos estimular. E vem o estímulo que ela vai crescendo. E a questão do estímulo, a gente vai falando por quê. Eu acho que quando eu começar a falar do livro, vocês vão entender por causa desse estímulo, o quanto ele é importante. Mas, Anjo, basicamente, a gente pode pensar realmente isso, que a rima começa no ouvir do som,
e ela é importantíssima no processo de alfabetização. Sem ela, a criança não consegue avançar. Isso. Não é E esse trabalho, né, Leonildo, às vezes a gente, quem tem que fazer é só, deve começar na alfabetização, mas não é só na alfabetização, né? E às vezes esse trabalho foi feito ou não foi feito, ou pouco, né? E a gente precisa reforçar isso no primeiro ano e nas outras séries também, não é isso? Nas outras, a vida até eles adquirirem essa habilidade. Muitas vezes, criança lá no 4º ano, ela não consegue fazer uma rima. Isso. Isso quer dizer que ficou lá atrás. E se a gente pensar nessa questão do estímulo, gente, se lá na educação infantil não foi trabalhado, vamos trabalhar então. Eu falo que o início do meu ano com as crianças é com música, é com história rimada, é com parlenda, porque ali tem tudo aquilo que eles precisam ouvir falar. Então, antes de nós começarmos lá a ensinar letras, vamos ver se nossas crianças já sabem rimar. Já sabem ouvir. E já sabem expressar, ter um repertório de rimas. Exatamente. Então, brincar, como colocar aí, brincar com as palavras, né? A Alane colocou. A música ajuda nesse processo, né? Então, é isso, pessoal. Então, indique nossa live aí para os amigos. Aperte o coraçãozinho, tá? Bastante para aparecer para mais pessoas, certo, pessoal? Então, olha só. Oi, pode falar. Rosângela, só fechar aqui. A rima, ela tem assim, só fechando assim, ela tem algo lúdico, que é o que nós devemos trabalhar, mas ela também tem a afetividade, que é o que a questão do emocional. Ela tem emoção, ela tem vida. E nós precisamos trabalhar isso também com os nossos alunos. Exatamente. Então, a Leonilde, gente, como você já falei aqui no início, certo? A Leonilde é escritora, ela tem outros livros, né? E, de repente, surgiu esse livro chamado Centopeias. Por quê? Como foi? De onde surgiu? Assim, do nada, porque escritor talvez surja do nada, né? Eu muito mal. Não, escritor nunca começa do nada. Sempre tem o porquê. Eu não consigo fazer uma frase rimando, gente. Imagina um livro inteiro, né? Então, e aí, Leonildo, eu quero que você me diga aí de onde surgiu essa inspiração, porque de repente a gente pode até estimular os nossos alunos na sala de aula. Vai que a gente tem um aluno lá que tem esse dom, né? Então, eu quero que você me diga. Como que surgiu, né? Vamos pensar, a gente começou num grupo de estudo, né, com a Rosângela. Ela sugeriu a nós trabalharmos uma atividade de um livro sobre que tinha uma centopeia. E o livro que ela indicou já era um livro que eu já tinha trabalhado com os meus alunos. E eu falei assim, não, mas vão retomar as aulas, eu preciso retomar um pouquinho de rimas. E eu tava brincando, sabe o que é você brincar? Eu falei assim, o que rima com centopeia? Não encontrei nada, gente, que rimava assim, que tivesse significado para criança. E eu sentada, eu comecei a brincar com as palavras e lembrei muito assim, vamos pensar em cores de centopeias e vamos procurar coisas que tenham a ver com essas cores, palavras, e foi bem mais fácil na hora de construir. E só que eu queria um livro que ele tivesse, eu até falei num story meu, que ele tivesse algo mais. A centopeia em si é um jardim, né? Se nós pensarmos em alfabetização, é justamente isso que a rima traz na nossa vida, na vida da criança. Ela aprende a rimar, para depois ela aprender a ler, depois ela aprender a escrever. A mesma coisa acontece com o jardim. Então, rima, vamos colocar que por quê? É uma semente que vai germinar. E isso através da rima. E tinha as centopeias, que é esse daqui, já está impresso para mim, o meu livrinho de centopeia. E tem as cores. Quando vocês receberem o livro, que nós vamos falar no final da aula aqui, viu? Da aula aqui, da live, que eu disse que era uma aula live. Quem utilizar, quem fizer a impressão, marca a gente, né? Será um prazer para a Leonilde, como escritora, saber que vocês, né, estão utilizando, com certeza, né? Com certeza. E
vamos aí, a centopeia que nós vimos trabalhar a atividade, ela era colorida. E eu precisava trazer significado para aquela centopeia colorida. E ele termina que ela é cheia de vida. Mas por que ela é cheia de vida? Porque, gente, se nós pegarmos aqui o livro, ele começa assim. Centopeia rosa gosta de rosa. E cada um vai tendo umas habilidades que eu vou falando no decorrer aqui, mas a colorida era para trabalhar a diferença, que era esse o objetivo do nosso trabalhar atividade com todas as crianças, não somente com os meus alunos que não têm dificuldade, os alunos que têm deficiência. Não vou colocar normal, são crianças que estão no primeiro ano. Eles têm alguma dificuldade. Então, ela já trazia a colorida, exemplificava para mim assim, uma que consegue ver todos iguais. E eu não sei se a Rosângela percebeu quando ela olhou isso aqui, que tem uma centopeia que ela não tem rima. Percebi. Gente, eu vou dar algumas sugestões na live, fazer alguma coisa criativa. Aí eu fui pegar o livro, né? Faz tempo que eu vi o livro, né? Que esse livro ela mandou para o nosso grupo de estudo, né? Que nós estávamos estudando sobre a questão de adaptar material para todas as crianças, independente se ela é especial ou não, né? E a Leonil trouxe essa ideia do livro para o nosso grupo de estudo de produção de materiais, né? E aí, faz tempo, né? Eu fui olhar agora, eu disse, não, eu vou levar uma centopeia para a live para mostrar a possibilidade, né, das professoras, né? Utilizar o lúdico lá com a criança. E eu estava lendo e eu peguei uma laranja, aí peguei um papelzinho laranja, só que eu vi que no livro não tem a cor laranja, né? E eu percebi justamente essa questão, que tem alguma que não rima. Aí você vai me dizer o porquê aí, o que é que você quis trabalhar com isso, por que não? Na verdade, não é que não rima. Tem uma aqui que na capa tem uma centopeia amarela. Eu não falo dela. Justamente para levar a criança a pensar em rimas sobre a amarela. Então, esse livro, ele te leva o primeiro objetivo dele era levar a criança a ter um repertório de rima. Esse é o primeiro ponto. A criança ela não tem um repertório de rima. E nós precisamos estimular para ela ter esse repertório. E nas rimas em si, elas vão, através daqui, ela vai ter um repertório. Como que isso vai fazer sentido? Porque, automaticamente, quando eu for ler esse livro, eu não vou ler ele como está aqui. É o primeiro ponto. Eu vou começar contando uma história. Em um jardim distante, bem longe. Viu, de introdução do livro, pessoal. Entendeu? Em um lugar distante, bem longe, existia um jardim. Nesse jardim tinha muitas centopeias. Tinha. Só que aí, nesse momento, eu ia levar algumas coisas para a sala de aula. E eles iam ter que descobrir quais eram as centopeias que tinham aquelas coisas. E isso ia me levar a esse repertório de rima. Basicamente, o objetivo era trabalharmos rima, trabalharmos as diferenças e, por final, eles construírem o seu próprio livro de rimas. Olha. Como que seria? Em cima da centopeia amarela. Olha aí, amarelo. Gente, aí amarelo vai rimar com o quê? Quem consegue me dizer o que rima com amarela? Vamos aí, gente, coloca aí nos comentários aí o que rima. Se vocês fossem os nossos alunos lá na sala, certo? O que rima aí com amarelo, certo? Coloque aí pra gente saber aí. Pra ver se vocês estão boas de rima, né? Então, o que rima com amarela? Centopeia amarela. Eu participei, Leonildo, lá na nossa escola teve um projeto há um tempo, acho que em 2017, e nós tivemos uma oficina sobre rimas. Gente, e às vezes a gente quer que a criança faça, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil para a gente? Porque não foi trabalhado conosco, né? Na infância, não foram trabalhadas essas habilidades. Então, para a gente, ó, caramelo, bela, colocaram aí, chinelo, né?
panela, né? Então, assim, não é fácil, não foi fácil para a gente lá da escola preparar, cada professor, no final da oficina, tem que preparar pelo menos alguma coisa em relação ao cordel, né? Que é rima, né? E não foi fácil, né? Mas eu me apaixonei, eu já gostava de cordel, eu me apaixonei ainda mais, né? E para a criança também não é fácil de cara, né? Não é fácil, ela precisa amadurecer. E ela só vai amadurecer se nós dermos a ela esse repertório. Isso. Pegando aqui, ó, o Martelo, Cinderela, tudo, gente, aí dá um livro ilustrado maravilhoso para a criança. Isso. Que vai virar uma história. Era uma vez uma centopeia amarela que tinha um martelo e no meio da rua ela encontrou um chinelo que jogou lá na janela. Coitadinha dela. Olha aí, gente. Palmas, viu? Ó, palminhas, palmas aí, viu? Gente, então, realmente, esse trabalho com rimas é muito rico, né? Então, aí você pode ver a sequência, você pode trabalhar com esse livro, uma sequência didática, né? Começa com o livro que traz essa questão da rima e você possibilita aí, né, os alunos a criarem o seu próprio livro no final da sequência. Mas não é chegar no primeiro dia e já pedir para os alunos produzirem uma rima, né? Tem todo um trabalho de dias, de meses. Eu acredito que leva mais tempo que isso. De meses. De meses, né? Para que no final do ano eles possam conseguir produzir, ou no meio do ano, produzir frases, né, pequenas frases, como no primeiro ano, no segundo aí vai aumentando, né, a quantidade de frases. Já trabalhando e produzindo a questão do seu próprio livrinho, um livro coletivo, né, que é muito comum, né, para o projeto de leitura também, né. Então, aí já vai uma dica para vocês. Esse ano talvez não, né, Leonildo? Mas já fica uma dica aí despertando para vocês para o ano que vem, né? Já começar a pensar nessas possibilidades. Rosângela, a gente poderia até pensar numa construção de um livro remotamente. Também. Porque assim, você poderia levar para a criança o livro em si, contar essa história, trabalhar durante, tipo assim, mandar pequenos, tipo, vários desenhos, perguntar quais os desenhos que rimam, você vai trabalhando essa consciência, palavra puxa palavra, a gente vai trabalhando essa questão de rima e com isso, além disso, aí cada criança poderia pegar uma palavra que rimasse e ilustrar. Depois, lá na frente, nós iríamos trabalhar a palavra, depois da construção de frase. No final, pegaríamos aquela ilustração com a palavra, poderíamos fazer um livro que ficaria em PDF e poderíamos fazer um lançamento online com eles. Olha a loucura de uma professora. Uma live com as turmas, né? Que está tendo muita live nas escolas que eu vejo, né? Com as crianças aí. É uma possibilidade, né? E professor é sempre criativo, certo? Então, essas são algumas dicas, né? Então, do próprio livro, você pode utilizar esse livro, a questão de... Aí já pode trabalhar o sistema de escrita dentro do próprio livro, né? Palavras, né? Essa questão, pode trabalhar do jeito, pegar o livro e trabalhar ele, a questão da escrita, a questão da leitura, né? E a questão da rima, né? Porque quanto mais a gente trabalha a rima, né? Mais a criança ela vai ter uma melhor fluência à leitura, né? Então a rima ela possibilita essas questões da leitura, né? Ainda tem uma questão interessante nesse livro em si, que eu pensei também, é que as frases estão escritas da cor da centopeia. Por exemplo, centopeia rosa gosta de rosa, a letra tá rosa. Então, tem uma leitura visual ali para a criança também. Como ela já sabe que centopeia verde, maçã verde, ela vai deduzir a cor e a leitura também, essa leitura de visual, porque ela já ouviu a história, ela já está guardando aquele repertório tudinho. Tem uma coisa de rima, Rosângela, que eu lembrei agora, que acho que foi o que você falou. Deve ser a centopeia roxa, que gosta mesmo de uma coxa. Coxa. É o roxa e o coxa. Coxa. Que a gente pensa, na realidade,
que para ser rima tem que terminar com a mesma sílaba. Isso, ótimo, muito bem, muito bom mesmo. Mas não é, rima é o quê? É som. Então, não é análise linguístico. A pessoa tem que pensar no som. A análise linguística vem depois. Aí nós vamos ver palavras com X, palavras com CH. Mas o objetivo em si da rima é essa questão realmente de sonorização. Isso. E aí, nesse caso aí, o que está verdadeiramente rimando, né, é a vogal tônica, né? A vogal tônica. Que é o coxar. Exatamente. E o som, né? A sonoridade, né? Então, tonalidade. Por isso que às vezes fica essa dificuldade quando traz de cara logo o texto, né? Se você traz logo o texto, né? Então, você às vezes prejudica a criança perceber a rima, a sonoridade, né? Dessa sonoridade. A gente precisa ensiná-los a primeiro a ouvir e não a ler rimas. Isso, exatamente. Que às vezes a gente comete esse equívoco, né? A gente está procurando a questão de trazer a leitura, né? Vai facilitar a criança a ler palavras no final, né? Sílabas finais. A gente escuta muito isso. Vamos trabalhar rimas. Por quê? Vamos trabalhar rimas porque vai facilitar a criança a compreender, fazer a leitura da sílaba final, né? Mas... aí nós já tiramos totalmente o sentido da rima. Tiramos o sentido da rima, né? Que é justamente essa questão da sonoridade, da melodia, da cadência das palavras, né? Então, é esse brincar realmente com as palavras. É fazer com que as crianças tenham prazer em estar ali, né? Então, as rimas... por exemplo, os trava-línguas, né? As parlendas, as crianças amam esse tipo de texto. Por quê? Porque justamente faz essa brincadeira com as palavras. E aí pode utilizar também brincadeiras, né? Brincadeiras de pula-corda, né? Brincadeiras de pula-corda, eu uso muito lá na escola com as crianças, eu uso muito pula-corda e a gente vai recitando uma parlenda, uma rima, alguma coisa desse tipo. O que mais, o que você tem mais aí para nos dizer aí sobre o livro de possibilidades de atividades para as professoras aí? Possibilidades de atividades, gente. Nós poderíamos trabalhar com esse livro, uma centopeia rimada. Que, por exemplo, uma centopeia, você vai fazer as bolinhas e eles vão desenhar, não vão escrever. Tudo que tem aquele mesmo som. Vamos pensar em bola. Ele vai desenhar bola, cola, sola. Mas antes, você vai trabalhar um repertório com ele. Porque a criança precisa desse repertório. Ela precisa ter essa noção de que palavras que ela vai escrever. Então, vai trabalhar repertório nas caixinhas? Não. Ora, eu vou brincar de... a centopeia encontrou uma bola. O que ela pode achar agora, gente? Uma cola. Uma mola. Uma mola. Uma mala. Então, assim, você vai trabalhando com eles. Então, dá para você fazer uma centopeia rimada com eles. Uma centopeia rimada que vai trazer o significado. Outra questão, a gente pode fazer, eu já falei o livro das rimas, que a gente pode fazer. Pode brincar tem música da centopeia também, que a gente pode brincar com essa música. Dá para nós fazermos, já entrando assim, são várias cores, né? Uma centopeia colorida. Por você falar em cores aí, realmente eu vi, né, a questão da inclusão aí no seu livro, que eu percebi bastante quando você traz o texto com cores. Com o que você acabou de falar, né? Quando você fala da centopeia rosa, o texto tá rosa, né? Então, isso, gente, é inclusão, é trabalhar a inclusão para aquelas crianças que têm um grau de dificuldade maior, né? Então, ali ela já vai percebendo, você já vai, de certa forma, dando as pistas de leitura para ela,
né? Então, assim, para que cada vez mais a leitura não se torne uma coisa que a criança seja algo difícil demais, uma coisa que vá sofrida para a criança, né? Então, tem que ser uma coisa realmente prazerosa, né? Tem que ela ter ali alguns caminhos para chegar à leitura da frase, no caso da rima, né? No caso da rima. E assim, ela tem essa inclusão, é tanto que a palavra colorida, que é bem no final, é cada letra de uma cor. E eu percebi a palavra colorida. Cada letra de uma cor. Ali você já pode, depois que as crianças compreenderam rima, elas entenderam rima, você já foi, você já trabalhou rimas. Outra questão, nome. Gente, dá uma aula maravilhosa de remota. Palavras que rimam com o seu nome. Vou falar agora de uma mãe que entrou aqui, ó, o nome dela é Amanda Albuquerque, é ela que eu faço aqueles livrinhos aí para ela, que eu faço para o filho dela, né? E o filho dela, e aí ela mandou um áudio essa semana falando que o filho dela do nada não, né? Porque a gente trabalhou nas atividades. Né? Estímulo. Nada não. Eu trabalhei no livrinho que eu mandei para ela, que eu produzi, né? Uma apostila para ela, para o filho dela. E ela mandou um áudio falando, Rosângela, eu estava lá fazendo uma atividade, alguma coisa do nada, e tinha os meus rascunhos, e de repente meu filho, o nome dele é Rafael, ele escreveu o nome dele, aí escreveu o nome do primo, que eu já tinha trabalhado nessa atividade, porque eu sabia o nome dos familiares, né? Samuel, e o nome do irmão, que ele não sabia escrever, ele conseguiu dele, o do primo, só não conseguiu do irmão. Aí ela foi soletrando para ele escrever. E ele percebeu, mamãe, aí ela mandou me dizer, mamãe, Daniel, Samuel e Rafael terminam todos iguais, com o El. Né? O El. Ela não trabalhou rimas, né? Mas o fato, porque eu coloquei nesse livrinho como início o nome dele, depois o nome do primo, né? Então, faz essa associação. Então, as crianças são muito inteligentes, elas descobrem rápido essas questões, né? E por isso que a gente precisa, assim, estimular ele cada dia para que eles possam... Eu falo que a criança precisa de estímulo e de que você tenha intencionalidade nas suas atividades. Não seja só, vou ensinar rima, só o conteúdo. Eu até coloquei, né? A importância não é o conteúdo, mas o que esse conteúdo, que através desse conteúdo eu posso alcançar e eu posso desenvolver no meu aluno. Esse é o ponto assim, que a gente precisa pensar. E o que caça-rima, colocar para eles caçar várias imagens e eles ir caçando ali as rimas, isso daí ajuda. Completar frase de memória, gente, não é escrita. Quando eu falo caça-rima, é imagem, não é escrita. Tipo, eu tinha até colocado uma bem aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu só pegar aqui. Um dia minha tia pegou a bola e jogou na cola. Você vai falar e a criança vai repetir, que é uma coisa importante da rima. A criança não precisa só ouvir rima, ela precisa repetir as rimas também. Isso. Então, seria isso. Outra, com o livro em si, o que a gente poderia fazer? Depois que você lê o livro, que eles compreenderam, que eles identificaram o que cada centopeia tem, o da Rosângela não está ali, mas eu vou usar que ela sabe. Eu estou aqui com o livro no computador. Pode nós vamos de bate-bola. Eu falo e a Rosângela termina a frase. É isso que vocês vão fazer com os alunos. Centopeia rosa. Gosta de... Cadê? Peraí, deixa eu afastar aqui. Não? Gosta da rosa. Centopeia verde. De maçã verde. A centopeia azul anda sempre para o sul. Olha a minha azul aqui andando para o sul, viu? Então, é isso. Você fala, a criança repete. A criança precisa tanto falar quanto repetir a rima. Por isso, quando a gente trabalha trava-língua, parlenda, é importante não é só você chegar lá e falar para a criança. Ela precisa repetir, porque ao repetir, ela vai ouvir. Gente, essa questão de ouvir é tão séria
é tão séria que eu descobri essa semana que eu não sei ouvir. Eu sei ensinar meus alunos a ouvir, mas eu não sei ouvir. Ah, isso é o mal de todo professor que fala demais. Por quê? Eu estou fazendo aula de canto e eu tenho que ouvir as notas musicais, eu não consigo identificá-las. Eu falei assim, eu não estou conseguindo identificar. Ai, meu... Mostra o livro aí, Leonis. Tem alguém querendo que mostre o livro, a capa do livro. A capinha, É, talvez não vai dar para a gente ver direito. Talvez não dê para ver muito bem, certo? Mas ele é assim, todas as centopeias. Isso. E basicamente o que eu falei, né? Aqui é a centopeia rosa, a letrinha tá de rosa. E a centopeia tá em destaque. As outras centopeias sumiram daqui. Porque até para a criança poder identificar quem que é a centopeia rosa. Isso para crianças especiais é muito importante, porque não tem muitas para ele identificar. Ele vai identificar aquela que está aparecendo. Isso aí Então, ele já relaciona o nome bonito, com a imagem e com tudo, até com a rima. Então, assim, por exemplo, deixa eu pegar uma que está fácil de vocês verem. Ah, da telha. A minha aluna falou que ela é muito zangada, essa centopeia. É a cor, ela... marrom, né? A cor, que é vermelha. Isso. A vermelha. E tem a telha também aqui. Então, a criança identifica tanto a centopeia vermelha quanto a telha e sabe que aqui em cima tem a palavra telha e provavelmente, se ela já souber rima, ela vai saber que a última palavra é telha. Então, a outra... Olha a Clarissa aí, nossa live. Gente, eu venci na vida. Posso dizer, nós vencemos na vida, né? Clarissa está assistindo nossa live. Pronto. Vencemos na vida. Clarissa! Não, gente! Que privilégio! E que medo também agora. Que medo agora. Ai, ai, pois é. Vai lá, Leonildes. Sim, então facilita bastante, né, para as crianças especiais a questão da inclusão, trabalhar com elas a questão da inclusão. Por exemplo, cada centopeia ela tem uma expressão, gente. Já vi a diferença? Cada criança é de um jeito. A maneira de eu ver as palavras são diferentes. Então, a maneira de escrever uma palavra não é igual a outra. Gente, a gente pode... Se eu for explorar esse livro, eu vou passar 1 ano trabalhando ele. Isso, muitas possibilidades, realmente, muitas mesmo. E tem sempre a amarelinha aqui, ó, sozinha, buscando a sua identidade, que vocês vão encontrar a identidade dela. Deixa eu olhar aqui no meu aqui. Isso, a amarelinha, ela sempre tá, coitada, perdida, só... Ela sempre tá, se a criança perceber, ela tá desde o começo, coitada, passeando para lá e para cá sozinha, e ninguém fazendo referência a ela, né? Então, com certeza... Ninguém, né? Que era o objetivo. A criança, ela tem essa questão de se preocupar com aquele que está sozinho. Por isso que daríamos uma rima para ela, uma história para ela. Dá para você fazer uma produção de texto com essa centopeia amarela. Amarela, exatamente. Então, bem pensado, tá, gente? Então, assim, olha só. Uma professora, quando cria um material, ela cria, tudo tem um porquê ali, né? Então, nada sai de graça, assim, não, eu vou colocar aqui essa figurinha só porque é bonita, só por beleza, né? Então, realmente, ela criou o livro pensando no texto, né? Tô olhando aqui o livrinho aqui do lado, certo? Pensando a questão da inclusão, né? A questão das cores, a centopeia casando a cor com a letra. Tem também essa questão da centopeia amarela que está ali solta, perdida no texto, e daí no final você faz essa produção, né, com ela, né? Então, todas essas questões muito importantes. E no final ainda traz aquela mensagem, né? Que a mais linda é a centopeia colorida, que ela é cheia de vida. Então, isso aí... E colorida está colorido por causa das outras centopeias que são coloridas. Isso. E aí tem uma mensagem, né, subliminar, né, que a gente sabe
subliminar, mensagem subliminar, em relação à questão da inclusão, que todos na nossa sala são belos, todos têm condições de aprender, né? Então, isso aí, super importante, né? Então, assim, eu gostei também a questão do jardim bem colorido, com relação às rimas, por conta dessa beleza, né? Porque as rimas, as palavras, elas têm beleza quando você trabalha dentro de um texto rimado, certo? Então, Pode falar, Rosângela, depois eu falo. Não, é isso que me encanta, né? Em trabalhar com rimas e trabalhar com cordel, porque as palavras, elas têm essa beleza, né? Não é só uma frase e pronto, chapada, uma frase, né? Elas têm beleza, ela tem musicalidade, né? E aí eu me apaixono. Pode falar. Outra coisa, na própria capa do livro, tem outros insetos. Você pode trabalhar depois as rimas, as palavras que rimam com esses insetos. O que rima com borboleta? Corneto. O que rima com mosquito? Com abelha. Então, assim, dá para você trabalhar várias aulas usando apenas esse livro. Até só em você apresentar a capa, você já tem um grande repertório de rimas para você brincar com as crianças. As flores também, eu estou vendo aqui, né? As flores, cada um de uma cor também, que você pode trabalhar, né? Pode trabalhar o nome de outras flores, né? Buscar aí a questão, né? Nesse jardim, que tipo de flores são essas? Outros tipos de flores. Já pode trabalhar ciências aí com a questão da polinização, que tem essa né, os bichinhos, abelhinhas, né, logo na capa, então pode trabalhar ciências com a questão da polinização, né, então muito rico o livro mesmo, gente, então vocês não podem deixar de adquirir o livro, que a gente vai dizer já no final. Isso, a Gilvânia faz parte do nosso grupo, esse grupo que eu batizei de Professores do Brasil. E coincidência que eu não sabia que a Leonildo tinha ganho o prêmio Professores do Brasil, do MEC, né? E aí depois, gente do céu, casou as duas coisas. E eu batizei o grupo de Professores do Brasil, porque quando nós nos reunimos para falar sobre essa questão do livro, da inclusão, de fazer planejamento de forma inclusiva, onde todos possam participar, partindo daquele aluno que tem dificuldade e não partindo do aluno que não tem dificuldade, né? Porque geralmente, eu vou dizer que eu já fiz isso também, né? A gente parte dos alunos que não têm dificuldade, agora fulano, como é que eu vou trabalhar? Né? Então, é o contrário, gente. A gente tem que trabalhar... É o contrário. Aquele aluno que tem dificuldade, como é que eu trabalho? O meu planejamento, como é que eu faço? E a partir daí eu vou fazendo desdobramentos para os outros. Então, surgiram professores de todas as regiões do Brasil. Foram 15 professores no nosso grupo, né? E aí tem que ser professoras do Brasil, né? Não tinha outro nome. Não tinha outro nome. Você falou a questão, é interessante agora, a questão de você partir do aluno. Quando eu tive um autista, esse ano ele já está lá no 9º ano, mas foi o meu primeiro aluno especial que eu tive, assim. E o meu objetivo, quando eu fui trabalhar, o meu planejamento começava por ele, e a partir dele eu alcançava os outros. Então, a minha vida eu começava dele para poder... Porque eu vou começar dele, logicamente, o que já servia, o que já ia encantar ele e encantar os outros. Porque, basicamente, nós podemos resumir assim, todos são crianças, gente. Esse é o ponto. Não é, ele é autista, não, ele é criança. Em primeiro lugar, ele é criança. Exatamente, né? E às vezes a gente rotula a criança, né, com aquela dificuldade, com aquela deficiência que ele possui, e acha que ele não consegue, né? Não consegue, não faz, né? E aí a gente passa a não vou fazer desse jeito não, porque fulano não vai conseguir. Será que não vai conseguir mesmo? Né? Então, realmente, a gente tem que partir, o nosso planejamento tem que partir com esse pensamento, né? Aquela criança que você tem, que tem alguma dificuldade, não é só a criança com autismo. Às vezes a gente tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Às vezes não
Sempre, toda sala tem. E aí Toda sala tem. toda sala tem. E aí você partindo dele, fica mais fácil, né, para que ele possa desenvolver e você abrange para toda a turma. Então, o livro realmente traz todas essas características dessa questão da inclusão, tá, gente? Da possibilidade da gente trabalhar leitura, né? Da possibilidade da gente trabalhar escrita e também o sistema de escrita alfabética, né? Consciência fonológica, a questão da rima, certo? Então, é muito importante a gente ter esse pensamento e gostar de rima, porque eu adoro rima. Eu também. Olha só, outra que eu trouxe, eu estou bem intelectual hoje, tá, gente? Uma frase aqui de Manuel Bandeira que eu trouxe, que foi a frase do início, quem chegou depois, ele diz assim, né? Existe a rima, que eu disse no início da live, quando acontece o encontro de duas palavras na esquina do poema. Então, realmente, a rima acontece normalmente na esquina dos poemas, né, do poema. E ele, nesse livro que eu li, ele diz mais assim: vinha saber que, afinal, a aliteração nada mais é do que uma rima de fonemas iguais. Né? Então, é essa questão, a sonoridade. Se você vai trabalhar a aliteração, é som. Se você vai trabalhar rimas, é som. Né? Só muda os lugares. Os lugares. É bom de pensar que a consciência fonológica é isso, gente. Se você vai trabalhar a letra inicial, é som. Se você vai trabalhar a sílaba, Então, assim, a consciência fonológica se resume em som, para nós podermos avançarmos para a escrita realmente. Esse é o primeiro, então vamos colocar a rima. E só pegando esse gancho que você falou com relação à rima, tem sido a minha frase do momento, que o que rima traz também é o que faz sentir, faz sentido. E o que faz sentido marca a vida. Exatamente. A gente só aprende aquilo que a gente gosta, gente. E a gente só memoriza, só lembra daquilo que a gente gosta, né? A gente pode até aprender momentaneamente por causa de uma prova, por causa de uma coisa assim que a professora está pedindo, né? Mas a gente só vai lembrar daquilo que a gente gosta. Quantos de nós não lembramos de coisas que a gente estudou lá no primeiro ano já, com essa idade? lá na quarto ano, na minha época era primeiro ano, não, primeira série, né? Quinta série, né? Então, quantas coisas a gente não lembra porque nos marca, né? Eu lembro muito de uma professora que, olha só, eu dessa idade, que não é tanta, mas eu lembro muito de uma professora que eu tive, que foi a professora que me ensinou assim, praticamente a ler, porque eu era da educação infantil numa creche. E essa professora, eu lembro muito dela sentada, lendo, contando e cantando história. É o que eu lembro dessa série, né? Dessa professora. E eu acho que eu tenho muito disso dela, né? Dessa história de sentar. No início do primeiro bimestre, eu trago mais, né? Porque às vezes a gente tem que trabalhar outras coisas, né? Mas no primeiro bimestre é muito essa questão para sanar, às vezes, essa deficiência da educação infantil, que teve alguma lacuna, né? Então, o livro, Leonides, vamos lá que já está acabando nosso tempo. Tá. Como é que... Primeiro, façam logo um print aí do livro, junto com a minha centopeia pequenininha, viu, gente? Faça um print, marque a gente, diga aí o que você achou aí da live e aquele sorriso, tá? Agora, viu? Olha o print. Então, marque tanto Leonilde como eu. Quando você trabalhar com o livro também, certo? E agora eu vou falar para vocês como é que vocês vão adquirir o livro. Pode falar aí, Leonilde. Leonilde vai falar. Bem, gente, o que eu falei no meu só? Esse livro, ele não foi lançado, ele foi feito exclusivamente para esse grupo de professores. Então, eu não tenho intenção, no momento, assim, de lançá-lo, mas eu vou disponibilizá-lo ele em PDF, né? Na minha bio, tá? Então, você vai entrar no link e vai baixar o livro para vocês trabalharem.
Então, assim, eu não vou comercializar, ele tem um valor pedagógico. Esse livro, o objetivo dele, mas é pedagogicamente. E pode ser que no futuro eu vou escrevê-lo, mas eu já tenho outras ideias de como é que ele vai surgir. Ele não vai ser só as rimas todas. Eu estou aqui sonhando com ele maior, com algumas coisas que faltou nesse momento. Mas vai estar na minha bio. E você vai só entrar lá e clicar e já vai ter o livro para você. Pronto, o Instagram da Leonilde era Leonilde Campos, ela mudou. Era Leonilde? Era. Esqueça esse Leonilde, que o Leonilde é só o nome dela. Então, o nome do Instagram dela tem tudo a ver com ela, né? O nome do Instagram é Educação que Marca. E se você vê os stories do Leonilde, você vê mesmo essa questão dessa busca de marcar as crianças, né? De trabalhar a questão do sentimento, das emoções, né? E tem tudo a ver. Então, você vai lá na bio dela, no perfil, né? Quem não sabe o que é bio, no perfil, vai estar lá. Amanhã você já faz isso. Eu vou colocar hoje, mas porque não está lá ainda. É, só amanhã, tá? E tem mais uma coisa, viu, pessoal? Eu acho que nós merecemos muitas. Nós estamos com 40, já chegamos a 46, a 47 pessoas aqui na live. Eu acho que nós merecemos que vocês façam repost, marquem e digam aí o que vocês acharam do livro, da live e de tudo mais, certo? Eu acho e eu espero. Então, realmente, pessoal, então olha só. O livro, resumindo, né, que a gente já vai terminar. O livro vai estar lá na bio da Leonilde. Você deve trabalhar a rima, a questão da sonoridade, não é isso, Leonilde? Pedindo para a criança completar frases, tá? Depois é que vai para a leitura, certo? E dessa leitura você parte para o escrito com a questão da centopeinha amarela, certo? E dentro do próprio livro, trabalhar outras questões do sistema de escrita alfabética. Ok, pessoal? Mais alguma coisa, Leonilde, que o nosso tempo já está se esgotando. Falta quanto? Nós ficamos de falar sobre isso. Eita, falta bem rápido mesmo, viu? Rapidão. Depois eu coloco lá no Story. Gente, 5 minutinhos. Esse aqui, ela é uma dica da RISO, da alfabetização natural. Parece com o Hospital da Palavra. Mas eu estou usando nas aulas remotas. Os pais compraram e eles montaram o caderno deles. E é uma centopeia, tá? Só que essa centopeia tem cada letra do alfabeto. Então, automaticamente, quando a criança erra uma palavra, ela vem aqui, registra naquela letra, ela vai procurar a letra, vai registrar a palavra. Ele vai se tornar, bem dizer, um hospital, um diário, para ela procurar as palavras nas dúvidas. E eu trabalho assim com o alfabeto móvel. Então, aquela palavra, ele tem as letrinhas soltas e ele vai cuidando dela, montando ela todos os dias, tirando uma sílaba, colocando outra. E assim a gente trabalha o hospital das palavras. Eu estou usando em educação remota. Tá usando. No caso, é como se fosse um mini dicionário da criança, construída por ela. Um mini dicionário. As palavras que estavam doentes vêm sadias para cá. E como que elas vão cuidar? Montando essas palavras com o alfabeto móvel até elas compreenderem aquela palavra. E quando elas precisarem de consultar, por exemplo, como é que escreve bola? Ela vai ter que saber que bola está onde? Lá na letra B. Ela vai lá na letra B, procura aquela palavra que ela vai lembrar que ela já escreveu e vai registrar. Então, ele acaba se tornando um hospital de palavras, ele acaba se tornando. E quando elas conseguem montar sozinha, eles vão colocando coraçãozinho nas palavras que eles já conseguem escrever sozinhos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum Sem dificuldade. Olha só que legal, né, gente? Então, aí já trabalha, ele mesmo que vai procurar lá, né? Então, muito ele mesmo vai procurar. E dá para você fazer essa atividade agora nas aulas remotas, né? Um caderninho lá que tem em casa, as crianças, e colocando essas palavrinhas que eles têm dificuldade, né? E a escrita correta. Então, fica aí mais uma dica, tá? Mais uma dica que não é o trabalho com rimas, né? Mas é o trabalho com ortografia aí para as crianças, né? Que estão com dificuldades, esquecendo uma letrinha aqui, outra ali, né? Então, uma ótima dica.
Ok, gente? Espero aí que vocês tenham gostado da live, certo? Um prazer estar aqui e aguardem as próximas, né? As próximas lives que virão aí. Só basta eu me organizar e aí a gente aparece por aqui novamente. Tá bom? Um abraço para vocês. Beijos, né? Obrigada, Leonildo, de coração. Abraço, obrigado por vocês, obrigado por Um todos, abraço obrigada, um abraço Rosângela. da Paraíba para Palmas. E um abraço de palmas para o O Brasil. Brasil inteiro. Tá bom, um abraço, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.